O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Partha. Capítulo 142. Discurso de Kanika para Dhritarashtra sobre como lidar com inimigos. Vaisampayana continuou: ao saber que os heróicos filhos de Pandu, dotados de energia excepcional, tinham ficado tão poderosos, o rei Dhritarashtra ficou muito infeliz e ansioso. Então, convocando para o seu lado Kanika, o principal dos ministros, versado na ciência de política e um perito em conselhos, o rei disse: ó o melhor dos Brahmanes, os Pandavas estão diariamente eclipsando a terra. Eu estou muito ciumento deles. Eu devo ter paz ou guerra com eles. Ó Kanika, aconselha-me realmente, porque eu farei como tu disseres. Vaisampayana continuou: aquele melhor dos Brahmanes, assim abordado pelo rei, livremente respondeu nestas palavras aguçadas de acordo com a significação da ciência política. Escuta-me, ó o rei impecável, enquanto eu te respondo. E, ó o melhor dos reis Kuru, não cabe a ti ficar zangado comigo depois de ouvir tudo o que eu disser. Os reis devem estar sempre preparados com massas erguidas, para golpear quando necessário, e eles devem sempre aumentar sua perícia. Eles mesmos evitando cuidadosamente todos os erros, eles devem incessantemente observar os erros de seus inimigos e tirar vantagem deles. Se o rei está sempre pronto para golpear, todos o temem. Portanto, o rei deve sempre recorrer à punição em tudo o que faz. Ele deve se conduzir de tal forma que seu inimigo não possa detectar nenhum lado fraco nele. Mas por meio da fraqueza que ele detecta em seu inimigo, ele deve persegui-lo, para destruí-lo. Ele deve sempre esconder, como a tartaruga escondendo seu corpo, seus meios e fins, e ele deve sempre ocultar a sua própria fraqueza da vista de outros. E tendo começado uma ação específica, ele deve sempre realizá-la inteiramente. Vê, um espinho, se não extraído totalmente, produz uma ferida inflamada. A morte de um inimigo que te faz mal é sempre louvável. Se o inimigo for um de grande bravura, deve-se sempre procurar a hora de seu infortúnio e então matá-lo sem nenhum escrúpulo. Se ocorrer de ele ser um grande guerreiro, a hora do revés dele também deve ser procurada e ele deve então ser induzido a fugir. Ó majestade, um inimigo nunca deve ser desprezado, embora desprezível. Uma faísca de fogo é capaz de consumir uma floresta extensa somente por se espalhar de um objeto para outro nas proximidades. Reis devem às vezes fingir cegueira e surdez, pois, se impotentes para castigar, eles devem fingir não reparar nos erros que requerem castigo. Em ocasiões como essas que eles considerem seus arcos como feitos de palha. Mas eles devem estar sempre alertas como um bando de cervos dormindo nas florestas. Quando teu inimigo está em teu poder, o destrói por todos os meios públicos ou secretos. Não mostres nenhuma piedade, embora ele procure a tua proteção. Um inimigo ou aquele que alguma vez te injuriou deve ser destruído por gastar dinheiro, se necessário, pois por matá-lo tu poderás ficar tranquilo. Os mortos nunca podem inspirar temor. Tu deves destruir os 3, 5 e 7 recursos de teus inimigos. Tu deves destruir as raízes e ramos de teus inimigos. Então tu deves destruir seus aliados e partidários. Os aliados e partidários nunca podem existir se o principal for destruído. Se a raiz da árvore for rompida, os ramos e brotos nunca poderão existir como antes. Ocultando cuidadosamente os teus próprios meios e fins, tu deves sempre observar teus inimigos, sempre procurando os seus defeitos. Tu deves, ó rei, governar teu reino, sempre observando ansiosamente os teus inimigos. Por manter o fogo perpétuo, por sacrifícios, por roupas marrons, por cabelos emaranhados, e por peles de animais como tua roupa de cama, tu deves a princípio ganhar a confiança de teus inimigos, e quando a ganhares, tu deves então saltar sobre eles como um lobo. Por isso é dito que na aquisição de riqueza mesmo o traje de santidade pode ser empregado como um bastão curvo para baixar um ramo para colher as frutas que estão maduras.
O método seguido na colheita de frutas deve ser o método na destruição de inimigos, pois tu deves proceder por meio do princípio da seleção. Carrega teu inimigo sobre os teus ombros até que chegue a hora em que possas jogá-lo para baixo, quebrando-o em pedaços como um pote de barro jogado com violência sobre uma superfície pedregosa. O inimigo nunca deve ser solto mesmo que ele se dirija a ti do modo mais comovente. Tu não deves demonstrar nenhuma compaixão, mas sim matá-lo imediatamente. Pelas artes de conciliação ou gastos de dinheiro o inimigo deve ser morto. Por criar desunião entre seus aliados ou pelo emprego de força, de fato, por todos os meios em teu poder tu deves destruir teu inimigo. Dhritarashtra disse: dize-me realmente como um inimigo pode ser destruído pelas artes de conciliação ou gastos de dinheiro, ou por produzir desunião ou pelo emprego de força. Kanika respondeu: escuta, ó monarca, a história de um chacal que morava na floresta nos tempos passados, e que conhecia totalmente a ciência política. Havia um chacal sábio, atento aos seus próprios interesses, e que vivia na companhia de 4 amigos, que eram um tigre, um camundongo, um lobo e um mangusto. Um dia eles viram nas florestas um veado forte, o líder de um bando que, no entanto, eles não podiam capturar por causa de sua velocidade e força. Eles então se reuniram para debater. O chacal, abrindo os procedimentos, disse: ó tigre, tu fizeste muitos esforços para apanhar aquele veado, mas todos em vão simplesmente porque o veado é jovem, rápido e muito inteligente. Que agora o camundongo vá e roa aos pés dele quando ele estiver dormindo. E quando isso estiver feito, que o tigre se aproxime e o agarre. Então todos nós nos banquetearemos com ele com grande prazer. Ouvindo as palavras do chacal, eles todos começaram a trabalhar com muita cautela como ele dissera. E o camundongo roeu os pés do veado e o tigre o matou como previsto. E vendo o corpo do veado jazendo imóvel sobre a terra, o chacal disse aos seus companheiros: abençoados sejam. Vão e façam suas abluções. Enquanto isso eu cuidarei do veado. Ouvindo o que o chacal disse, eles todos foram para um rio. E o chacal lá esperou, meditando profundamente sobre o que ele deveria fazer. O tigre, dotado de grande força, voltou antes de todos ao local depois de ter realizado suas abluções. E ele viu o chacal lá mergulhado em meditação. O tigre disse: por que estás assim triste, ó sábio? Tu és o principal de todos os seres inteligentes. Desfrutemos hoje por nos banquetearmos nesta carcaça. O chacal disse: ouve, ó o poderoso, o que o camundongo disse. Ele disse: ó, que vergonha para a forca do rei dos animais. Este veado foi morto por mim. Pelo poder do meu braço ele hoje satisfará sua fome. Quando ele se gabou em tal linguagem, eu, de minha parte, não desejei tocar esta comida. O tigre respondeu: se, de fato, o camundongo disse isso, a minha razão está agora desperta. Deste dia em diante eu matarei com o poder dos meus próprios braços as criaturas da floresta e então me banquetearei em sua carne. Tendo dito isso, o tigre foi embora. E depois que o tigre tinha deixado o local, o camundongo chegou. E ao ver o camundongo, o chacal dirigiu-se a ele e disse: abençoado sejas, ó camundongo, mas escuta o que o mangusto disse. Ele disse: a carcaça deste veado está envenenada, o tigre a tendo tocado com suas garras. Eu não comerei dela. Por outro lado, se tu, ó chacal, permitires, eu mesmo matarei o camundongo e me banquetearei dele. Ouvindo isso, o camundongo ficou alarmado e rapidamente entrou em seu buraco. E depois que o camundongo tinha ido, o lobo, ó rei, chegou lá tendo realizado as suas abluções. E vendo o lobo vindo, o chacal disse a ele: o rei dos animais está zangado contigo. É certo que o mal te alcançará. Ele é esperado aqui com sua mulher. Faze como quiseres. Assim do lobo também, aficionado em carne animal, o chacal se livrou. E o lobo fugiu, contraindo seu corpo às mais pequenas dimensões. Foi então que o mangusto chegou. E, ó rei, o chacal, vendo-o, disse: pelo poder do meu braço eu derrotei os outros que já fugiram.
Luta comigo primeiro e então come desta carne como quiseres. O mangusto respondeu, quando, de fato, o tigre, o lobo, e o camundongo inteligente foram todos derrotados por ti, heróis como eles são, tu pareces ser um herói e maior ainda. Eu não desejo lutar contigo. Assim dizendo, o mangusto também foi embora. Cânica continuou, quando todos eles assim tinham deixado o lugar, o chacal, muito satisfeito com o sucesso de sua política, comeu sozinho aquela carne. Se os reis sempre agirem desse modo, eles poderão ser felizes. Assim, os tímidos por excitar seus medos, os corajosos pelas artes de conciliação, os avarentos por presentes de riqueza, e iguais e inferiores por exibição de coragem devem ser trazidos sob o teu domínio. Além disso, ó rei, que eu disse, escuta agora algo mais. Cânica continuou, se teu filho, amigo, irmão, pai ou mesmo o preceptor espiritual se tornar teu inimigo, tu deves, se desejoso de prosperidade, matá-lo sem escrúpulos. Por meio de maldições e encantamentos, por presentes de riqueza, por veneno, ou por fraude, o inimigo deve ser morto. Eles nunca devem ser negligenciados por desdém. Se ambos os partidos são iguais em certos do sucesso, então aquele que age com diligência cresce em prosperidade. Se o próprio preceptor espiritual for vaidoso, ignorante do que deve ser feito ou deixado desfeito, e vicioso em seus hábitos, mesmo ele deve ser castigado. Se estiveres zangado, mostra-te como se não estivesses assim, falando até mesmo com um sorriso em teus lábios. Nunca reproves ninguém com indicações de raiva, em tuas palavras. E, ó Bharata, fala palavras gentis antes de golpear e mesmo enquanto estiveres golpeando. Depois de golpeares, tem pena da vítima, e te aflige por ela, e até derrama lágrimas. Consolando o teu inimigo por conciliação, por presentes de riqueza, e comportamento gentil, tu deves atingi-lo quando ele não se portar corretamente. Tu deves igualmente castigar o delinquente hediondo que vive pela prática de virtude, pois o traje de virtude simplesmente cobre seus delitos como nuvens negras cobrindo as montanhas. Tu deves queimar a casa da pessoa a quem tu punires com a morte. E tu nunca deves permitir que mendigos e ateus e ladrões morrem no teu reino. Por um ataque repentino ou batalha campal, por veneno ou por corromper seus aliados, por presentes de riqueza, por quaisquer meios em teu poder tu deves destruir teu inimigo. Tu podes agir com a maior crueldade. Tu deves tornar teus dentes afiados para darem uma mordida fatal. E tu deves sempre atacar tão eficazmente que o teu inimigo não possa erguer a cabeça outra vez. Tu deves sempre temer até aqueles de quem não há nada a temer, sem falar naqueles dos quais há algo a temer. Porque se o primeiro for poderoso ele pode te destruir pela raiz, pelo teu despreparo. Tu nunca deves confiar no traiçoeiro, nem confiar demasiado no que é fiel, porque se aqueles em quem tu confias vierem a ser teus inimigos, tu certamente serás aniquilado. Depois de testar sua fidelidade, tu deves empregar espiões no teu próprio reino e nos reinos de outros. Teus espiões em reinos estrangeiros devem ser enganadores aptos e pessoas no traje de ascetas. Teus espiões devem estar colocados em jardins públicos, lugares de diversão, templos e outros lugares santos, salões de bebida, ruas, e com os 18 tirtas, que são o ministro, o sacerdote principal, o herdeiro legítimo, o comandante-chefe, os guardas do portão da corte, as pessoas dos aposentos internos, o carcereiro, o supervisor principal, o chefe da tesouraria, o principal executor de ordens, o chefe de polícia da cidade, o arquiteto-chefe, o chefe de justiça, o presidente do conselho, o chefe do departamento punitivo, o comandante do forte, o chefe do arsenal, o chefe dos guardas da fronteira, e o guarda das florestas, e em lugares de sacrifício, perto de poços, em montanhas e em rios, em florestas e em todos os locais onde as pessoas se reúnam. Em palavras tu deves ser sempre humilde, mas que o teu coração esteja sempre afiado como uma navalha. E mesmo quando estiveres dedicado a fazer uma ação muito cruel e terrível tu deves falar com sorrisos em teus lábios. Se desejoso de prosperidade, tu deves adotar todas as artes, humildade, juramento, conciliação.
reverenciando os pés de outros por baixar tua cabeça, inspirando esperança, e semelhantes. E, um homem conhecedor das regras de política é como uma árvore decorada com flores mas que não tem frutos, ou, se portando frutos, esses devem estar a uma grande altura não facilmente alcançável do chão, e, se algum desses frutos parecer estar maduro, cuidado deve ser tomado para fazê-lo parecer ainda verde. Por se comportar dessa maneira, ele nunca enfraquecerá. Virtude, riqueza e prazer têm seus efeitos maus e bons entrelaçados. Enquanto extraindo os efeitos que são bons, os que são maus devem ser evitados. Aqueles que praticam a virtude, constantemente, são tristes pela falta de riqueza e de prazer. Aqueles que perseguem a riqueza são tristes por negligenciarem os outros dois. E assim aqueles que perseguem o prazer sofrem por sua falta de atenção à virtude e riqueza. Portanto, tu deves buscar a virtude, riqueza e prazer de modo que não tenhas que sofrer por isso. Com humilhação e atenção, sem ciúmes e desejoso de realizar teu propósito, tu deves, em total sinceridade, consultar com os Brahmanes. Quando caíres, tu deves te erguer por quaisquer meios, brandos ou violentos, e depois de assim te ergueres, tu deves praticar a virtude. Aquele que nunca foi afligido pela calamidade nunca pode ter prosperidade. Isso pode ser visto na vida de alguém que sobreviveu às suas calamidades. Aquele que sofre de tristeza deve ser consolado pela recitação da história de pessoas dos tempos antigos, como as de Nala e Rama. Aquele cujo coração está esgotado pela tristeza deve ser consolado com esperanças de prosperidade no futuro. Aquele que é erudito e sábio deve ser consolado por préstimos agradáveis logo conferidos a ele. Aquele que, tendo concluído um tratado com o inimigo, repousa para descansar como se não tivesse nada mais para fazer é como uma pessoa que acorda, caída do topo de uma árvore sobre a qual tinha dormido. O rei deve sempre manter a si mesmo e seus conselheiros sem medo da calúnia, e enquanto observando tudo com os olhos de seus espiões ele deve tomar cuidados para ocultar as suas próprias emoções perante os espiões de seus inimigos. Como um pescador que se torna próspero por pegar e matar peixes, o rei nunca pode se tornar próspero sem rasgar os órgãos vitais de seu inimigo e sem fazer alguns atos violentos. O poder do teu inimigo, representado por suas forças armadas, deve ser totalmente destruído, por ceifá-la, como ervas daninhas, matando-a em grande quantidade e de outras maneiras, afligindo-a por doença, fome e em falta de bebida. Uma pessoa em necessidade nunca se aproxima, por amor, de alguém que tem riqueza, e quando o propósito de alguém está realizado, este não tem necessidade de se aproximar novamente daquele que havia cuidado da sua realização. Portanto, quando tu fizeres qualquer coisa nunca faze totalmente, mas sempre deixa alguma coisa para ser desejada por outros, de cujos serviços tu possas precisar. Alguém deseja prosperidade deve com diligência procurar aliados e meios, e conduzir suas guerras com cuidado. Seus esforços a esse respeito devem sempre ser orientados pela prudência. O rei prudente deve sempre agir de modo que amigos e inimigos não possam nunca saber seu motivo antes do começo de seus atos. Que eles saibam tudo quando o ato estiver começado ou terminado, e por todo o tempo em que o perigo não vier tu deves agir como se estivesses com medo. Mas quando este tiver te alcançado tu deves lutar com ele corajosamente. Aquele que confia em um inimigo que foi trazido sob submissão à força convoca sua própria morte como um caranguejo por seu ato de concepção. Tu deves sempre calcular o efeito futuro como já chegado, e planejar medidas para encontrá-lo. Além disso, por falta de tranquilidade causada pela pressa, tu podes negligenciar um ponto importante ao encontrá-lo quando ele estiver diante de ti. Uma pessoa desejosa de prosperidade deve sempre se empenhar com prudência, adotando suas medidas na hora e lugar. Ela deve também agir com um olho para o destino como capaz de ser regulado por mantras e ritos sacrificais, e para virtude, riqueza, e prazer. É bem sabido que hora e lugar, se levados em consideração, sempre produzem o maior benefício.
Se o inimigo é insignificante, ele ainda assim não deve ser desprezado, porque ele pode logo crescer como uma palmeira estendendo suas raízes, ou como uma faísca de fogo nas florestas profundas que pode logo irromper em uma conflagração extensa. Como um pequeno fogo gradualmente alimentado com madeira logo se torna capaz de consumir mesmo os maiores blocos, assim a pessoa que aumenta seu poder por fazer alianças e amizades logo se torna capaz de subjugar até o inimigo mais terrível. A esperança que deres ao teu inimigo deve ser adiada por longo tempo antes de ser cumprida, e quando vier o tempo para o seu cumprimento inventa um pretexto para adiá-la ainda mais. Que o pretexto seja mostrado como fundado sobre uma razão, e que essa razão em si mesma seja feita parecer baseada em uma outra razão. Reis devem, na questão de destruir seus inimigos, sempre se parecer com navalhas em cada detalhe. Impiedosos como elas são afiadas, escondendo suas intenções como elas são escondidas em suas bainhas de couro, golpeando quando vem a oportunidade como elas são usadas em ocasiões apropriadas, varrendo seus inimigos com todos os seus aliados e dependentes como elas raspam a cabeça ou o queixo sem deixar um único cabelo. Ó o mantenedor da dignidade dos Kurus, portando-te em relação aos Pandavas e aos outros também como a política prescreve, age de modo que não tenhas que sofrer no futuro. Eu bem sei que tu és dotado de todas as bênçãos e possuidor de todas as marcas de boa sorte. Portanto, ó rei, protege-te dos filhos de Pandu. Ó rei, os filhos de Pandu são mais fortes do que seus primos, teus filhos, portanto, ó destruidor de inimigos, eu digo a ti claramente o que deves fazer. Escuta, ó rei, com teus filhos, e tendo escutado se esforcem para fazer o necessário. Ó rei, age de tal modo que não possa haver nenhum receio por ti dos Pandavas. De fato, adota medidas consoantes com a ciência política para que tu não tenhas que sofrer no futuro. Vaisampayana continuou, tendo falado dessa forma Cânica voltou para sua residência, enquanto o rei Kuru Dhritarashtra ficou pensativo e melancólico.